Tecnologia educacional visando adesão e adequação pelos profissionais de enfermagem na precaução de contato. O objetivo do vídeo é abordar os principais pontos no uso de luvas, visando o controle de infecção hospitalar, segurança do profissional, cliente e ambiente. Serão reforçadas as técnicas e as determinações do Ministério da Saúde e da Anvisa para o uso adequado. A infecção hospitalar está no topo das prioridades a ser combatida pela OMS, MS e Anvisa. O que são infecções relacionadas à assistência? IRA. É aquela adquirida no interior dos hospitais ou serviços de saúde que se manifesta 72 horas após a internação ou antes de 72 horas, quando pode ser correlacionado a algum tipo de procedimento, diagnóstico ou terapêutico. Também se considera após a alta hospitalar, quando manifestações clínicas surgem 72 horas após procedimentos hospitalares ou correlacionados à internação. Pode matar mais do que guerras, acidentes automobilísticos e catástrofes. Determina aumento no tempo de internação dos pacientes, seu afastamento da família e da sociedade. Aumenta o custo para governantes, instituições, profissionais, usuários e famílias, tornando este combate uma prioridade. Por esse motivo, a educação continuada dos profissionais de saúde e as boas práticas são relevantes. O ambiente hospitalar é propício ao crescimento e à transmissão de micro-organismos multiresistentes ou não. Além disso, o uso abusivo de antibiótico torna este ambiente favorável às infecções, tanto para o usuário, que é o hospedeiro suscetível, quanto para o profissional. A faixa etária nos extremos das idades tem maiores predisposições à IRA. Transmissão. Os germes multiresistentes podem ser carreados através do contato direto, mãos, e indireto, objetos e ambiente. Precaução padrão. É um conjunto de medidas que deve ser aplicado para todos os usuários, independente de suspeitas ou não de infecção. A higiene das mãos, o uso do álcool a 70%, se as mãos estiverem limpas, é indispensável antes e após o contato com o usuário. Precaução de contato. É um conjunto de medidas que deve ser aplicado nos casos de infecção e/ou colonização para multiresistente, varicela, infecção de pele e outros. Conhecimento geral acerca de luva. Florence Nightingale, enfermeira inglesa, precursora da enfermagem moderna, afirmava que a higiene e a limpeza do ambiente são armas no combate às doenças e condições insalubres dos hospitais da época. As luvas surgiram a partir da necessidade do cirurgião americano William Asted de proteger a enfermeira que o auxiliava nas cirurgias de dermatites, pois os procedimentos eram realizados com as mãos desnudas. No intuito de evitar constrangimentos, foi determinado que toda a equipe utilizasse luvas. Assim, introduziu-se o uso de luvas durante as cirurgias. As primeiras luvas eram negras, pois eram feitas a partir do derivado de petróleo utilizado na confecção de pneus. O uso das luvas reduziu os índices de infecção da época e logo se deu a adesão do seu uso por outros hospitais. O que era uma solução acabou se tornando um problema para as infecções por conta da não lavagem das mãos pelos profissionais, o reaproveitamento e a reesterilização das luvas. Na década de 80, houve um grande aumento no uso de luvas com o aparecimento do vírus HIV/AIDS. Dados levantados na pesquisa demonstram a necessidade de reforço em alguns pontos fundamentais para a adequação de uso de luvas. Para que servem as luvas? Barreira na transmissão de micro-organismos para o profissional, usuário e ambiente, podendo ser utilizadas em procedimentos estéreis ou não. Visam diminuir risco de contaminação e proteção do profissional à exposição de fluidos corporais. Reduzir a transmissão de micro-organismos para o profissional de saúde e usuário, infecção cruzada e disseminação para o ambiente. Evitar a transmissão de micro-organismos das mãos do profissional de saúde para o campo estéril ou usuário. Revisitando as técnicas.
A higienização das mãos e a técnica de calçar as luvas estéreis e retirada das luvas de procedimentos. Consistem na remoção da sujidade, oleosidade, células descamativas e microbiota transitória, interrompendo a cadeia de transmissão de micro-organismos aos usuários e infecções cruzadas. Retirar adornos. Abrir a torneira sem tocar na pia. Molhar a mão. Dispensar sabão líquido no centro da mão, em quantidade adequada para ensaboar a mão. Friccionar as mãos com sabão, uma contra a outra. Friccionar o dorso da mão direita com a palma da mão esquerda e entre os intervalos dos dedos, e repetir estes movimentos com a mão oposta. Friccionar os dedos em todos os lados, um a um, polegar com a palma da mão direita em movimentos circulares e repetir com o polegar oposto. Friccione polpas digitais e unhas na palma da mão oposta em movimentos circulares. Friccionar os punhos em movimentos circulares. Retirar o sabão em água corrente, procurando não tocar na torneira. Secar com papel toalha a partir da parte distal para o punho, fechar a torneira com o papel. Tempo mínimo de 40 segundos. Lixeira com tampa. O profissional encontra diversos tipos de torneiras e deve ter o pensamento crítico para minimizar ao máximo a possibilidade de contaminação e realizar a técnica como é preconizada. A técnica de higienização das mãos deve ser realizada por todos os profissionais que entrem em contato direto com o paciente ou de forma indireta. Esta é a primeira barreira de prevenção e segurança do paciente. Anvisa, MS e OMS. O uso de luvas está condicionado à higienização das mãos antes e após cada procedimento. Precaução padrão: o uso de luvas na presença de sangue e secreções. Precaução de contato: o uso de luvas e avental é obrigatório. Técnica de calçar e retirar as luvas. Abra o pacote de luvas sobre uma superfície limpa pelas abas superiores. Retire a parte interna com cuidado para não contaminar a face externa. A abertura deve ter o desenho pertinente para as mãos direita e esquerda, voltado para o calçar. Abra as luvas pelas dobras internas, não contaminando o meio externo. Calce a mão não dominante primeiro com auxílio do polegar e 2 dedos da mão não dominante. Introduza a mão sem tocar na parte externa. Posicione os dedos de forma que encaixe na luva. Caso não consiga, não tente acertar neste momento. Traga a luva até o punho. Mão enluvada dominante. Posicione os dedos por baixo do punho da mão não dominante e calce. Já com as mãos enluvadas, acerte os dedos que estiverem mal posicionados e acerte o punho pela face externa, com cuidado para não tocar em partes que tenham contato com a pele.
Entrelace as mãos à frente do seu corpo para não tocar em nada até o procedimento iniciar. Pegue a luva próxima ao punho e leve em direção aos dedos. Retire-a. Segure a luva com a mão enluvada e com o dedo indicador da mão não enluvada. Retire e guarde uma luva dentro da outra para posterior descarte. Utilização de luvas na prática e suas implicações. Lavar as mãos é o primeiro passo para a utilização de luvas e calçar, na técnica, é uma prioridade. A segurança do profissional e do usuário na precaução de contato é uma prioridade. O uso de luvas e avental durante o contato com o usuário é indispensável. Retirar a luva logo após o contato. O profissional deve ter como foco a segurança do usuário no que se refere às práticas de precaução padrão e de contato, estendendo esse conceito para a proteção do ambiente. Quando ocorrer a mudança de usuário de uma unidade para outra ou de leito para outro, deve-se retirar as luvas antes de sair da unidade do paciente e ir para outro, lavar as mãos antes e calçar as luvas na troca do cuidado, como recomendado previamente. Atentar para os limites do ambiente entre um paciente e outro, para não carregar agentes patógenos para o ambiente. Usar o material adequado para o procedimento. Adequações de uso. A escolha correta faz parte da segurança do paciente e do profissional. No contato com o usuário, é fundamental realizar a troca de luvas entre um sítio e outro no mesmo usuário. O uso de luvas estéreis é recomendado a técnica asséptica. Uso de luvas estéreis em procedimentos cirúrgicos. Aspiração traqueal de paciente com sistema fechado, luvas de procedimento. Aspiração traqueal de paciente com sistema aberto, luvas estéreis. Falhas mais frequentes. Falta de hábito, tanto na utilização como nas inadequações. Falta de atenção e treinamento, baixa adesão ao conhecimento, pressa para a realização do procedimento. Restrição de uso, falta de planejamento para o procedimento, sobrecarga de trabalho. Disponibilidade de luvas em números e tamanhos adequados visíveis para facilitar a adesão. Atenção e planejamento prévio para prestar os cuidados, procurando levar todos os materiais para se realizar o procedimento. O cuidado com as superfícies requer atenção, pois há possibilidade de disseminação de agentes patógenos para o ambiente. Avaliação do material das luvas. Tipos de luvas. Procedimentos e estéreis. Luvas de látex. Luvas estéreis de látex. Luvas de silicone. Luvas de vinil. O quantitativo deve atender à demanda, pois as faltas estabelecem uma descontinuidade de adesão e uso. Ter quantidades e tamanhos adequados contribui com a adesão. Qualidade. As luvas devem ser adequadas e ter uma resistência que garanta a segurança do profissional e do paciente. É de responsabilidade do gestor a aquisição do material e a sua distribuição, sendo fundamental a participação e a contribuição de todos nesse processo para que a adequação e o uso favoreçam as boas práticas pelos profissionais de enfermagem, visando a precaução de contato. Agradecimento aos profissionais de enfermagem, das clínicas cirúrgicas e Centro de Hemodiálise do Hospital Universitário Antônio Pedro pela colaboração na construção do vídeo.